Bom dia! Olá pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira para vocês. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre quais são os tipos de incorporações imobiliárias. A gente vai falar sobre segmentação, nicho, tipos de empreendimentos. Vou esperar vocês entrarem. Bom dia, Irla. Eu acho que é Irla, né? Bom dia, Irla, José Vicente, Osmar, César, Costa Paguiouros, imagino que seja isso. Jeff, Magno, Juninho, Marcelo, Su, Davi Moraes. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Ah, legal. Acertei seu nome então, Irla. Gente, primeiro que a minha voz voltou, né? Voltei, finalmente, minha voz está ótima de novo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema básico, né? Na verdade, é um alinhamento de informações, mas eu sei que às vezes tem alguns tipos de informação que não estão tão claras, né? Vocês já sabem que meu objetivo aqui é clarificar, desmistificar, simplificar as informações dentro do mercado de incorporação imobiliária. Bom dia, Su! Bom dia, Davi! Bom dia, Thiago! Bom dia, gente! Bom, então, o meu objetivo com vocês hoje é o seguinte. Óbvio que eu tenho meu caderninho com uma lista gigante que eu fiz pra vocês, né? Tá aqui. Eu fiz uma lista pra vocês com os padrões de empreendimento, segmentação de mercado e nicho de mercado, pra gente começar a separar quem é quem na fila do pão, né? Eu sei que ainda tem muita dúvida em relação a isso, então eu quis criar essa listinha aqui. Lembrando que quem entrar no grupo do Telegram vai receber, além do meu caderninho, vai receber um PDF que eu montei com uma tabela, onde eu falo sobre segmentação e nicho de mercado, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá dentro do grupo do Telegram, é só clicar no link da descrição do perfil, lá dentro do Instagram mesmo, que lá tem todas essas informações pra vocês, tá bom? Bom, então vamos direto ao ponto, que vocês sabem que eu sou muito prática, muito direta, né? Quais são os tipos de incorporações imobiliárias? E a gente vai falar sobre segmentação, nicho e tipos de empreendimento. A live de hoje é mais para eu ilustrar alguns formatos, caso vocês ainda não tenham tão claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, primeiro a gente fala sobre padrão de empreendimento. O que é padrão de empreendimento? Normalmente está relacionado com o público-alvo, o ticket final e a caracterização desse produto. Então, quando a gente fala em padrão, normalmente a gente tem econômico e popular, onde o popular seria o nível mais simples, e econômico ele tá um nívelzinho acima, e MAP, médio e alto padrão. Quando a gente fala em MAP, e aí também, obviamente, tem altíssimo padrão, aí a gente entra mansões suspensas, entra num padrão mais alto. Mas quando a gente fala em padrão de empreendimento, normalmente a gente está falando sobre custo. Então, tenha sempre isso em mente. Padrão de empreendimento é quanto custa para eu fazer, qual é o ticket final. E quando eu falo em ticket final, é o valor de venda daquela unidade autônoma. Ticket final está relacionado com renda, está relacionado com qual é o poder de endividamento daquele cliente. Então, sempre que eu pensar em padrão de empreendimento, eu estou falando de classe A, B, C, D, E e por aí vai, tá bom? Depois a gente entra no segundo conceito, segmentação de mercado. E aí, obviamente, eu já vou falar de conceitos de mercado, segmentação e nicho. Quando a gente fala em mercado, mercado é o quê? É um grupo de pessoas que quer comprar um determinado tipo de produto. No nosso caso, a gente está falando de mercado imobiliário. Então, o produto que a gente vende são imóveis. O produto que a gente desenvolve são unidades imobiliárias, unidades autônomas, frações ideais, áreas privativas. Então, o nosso mercado é o mercado de incorporação imobiliária ou mercado imobiliário. Então, nós vendemos, produzimos e desenvolvemos produto imobiliário. Então, esse é o nosso mercado de atuação. Aí a gente tem a nossa segmentação de mercado.
O que é a segmentação? Dentro desse mercado imobiliário, né? Qual é o segmento que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar no residencial, eu vou trabalhar no comercial, no corporativo ou no industrial logístico. Então, essas são as minhas segmentações dentro do mercado imobiliário. Daí, a gente sempre, o nosso objetivo como desenvolvedor de produto imobiliário é sempre falar diretamente com um público-alvo específico. Qual é a forma que a gente adota para trabalhar com um público-alvo específico? A gente tem que segmentar, a gente tem que nichar, a gente tem que afunilar. Como é que a gente faz isso? A gente desenvolve um produto específico para um público. Carol, mas quando eu tô falando em produto popular, normalmente a minha boca do funil é maior, porque eu não tô segmentando. Eu tô criando um produto econômico que vai falar com um monte de tipo de gente. Beleza? Para esse público, para esse padrão de empreendimento, que é o econômico e o popular, eu não preciso segmentar tanto. Só que conforme a gente vai mudando de público, eu vou falar, por exemplo, de produto MAP ou altíssimo padrão, AAA e tal, a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí eu tenho que começar a segmentar mais. Então, o que significa isso? Eu falei do padrão, econômico, popular, MAP, altíssimo padrão. Aí eu entrei na segmentação, residencial, comercial, corporativo, industrial e logístico. E aí eu entro no nicho, eu afunilo ainda mais. E aí no nicho eu tenho, aí vou dar uns exemplos aqui para ilustrar para vocês. Loteamento, lembrando que loteamento não é incorporação imobiliária, mas loteamento faz parte do mercado imobiliário, porque ele está vendendo uma unidade de terreno, é um lote, está vendendo um lote. Não é o mesmo conceito de incorporação imobiliária, mas é um produto imobiliário. Então eu tenho loteamento, eu tenho condomínio de lote. Aí o condomínio de lote, ele pode ser MAP, ele pode ser popular, ele pode ser econômico. Então eu tenho padrão, eu tenho a segmentação e eu tenho nicho. Então eu tenho um loteamento popular, eu tenho um loteamento MAP, eu tenho um condomínio de lotes de alto padrão, eu tenho um condomínio de lotes MAP. Então eu vou sempre nichando. Eu tenho um condomínio de casa com lote, eu tenho um condomínio de casa geminada. Ué, Carol, mas eu posso ter casa geminada altíssimo padrão? Normalmente não, né? Normalmente a gente não trabalha com altíssimo padrão para casa geminada. Mas só para vocês entenderem, a gente, além de ter os padrões, a gente tem essa segmentação. Condomínio de casa geminada, edifício de apartamentos, edifício de kitnets, edifício de lotes, duplex, triplex, mansão suspensa. Então, cada um desses tipos de produto, ele vai falar diretamente com o perfil de público-alvo para chegar numa segmentação, num posicionamento desse produto no mercado. Aí, quando a gente fala em uso misto, ele vai ser residencial e comercial, com galeria comercial também. Shopping, aí entra na parte comercial. Eu posso fazer um shopping, eu posso fazer uma galeria comercial, eu posso fazer um street mall, eu posso fazer um corporate, um AAA, eu posso fazer lajes corporativas, eu posso fazer build to suit, eu posso fazer retrofit. O que são essas coisas, Carol? Cada tipo de produto, até quando eu falo, por exemplo, um shopping, ele tem, a gente depois vai ter live para falar sobre esses tipos de produto específicos, né? Mas quando eu faço um prédio corporativo, a forma de desenvolvimento de um produto para prédio corporativo é totalmente diferente de um street mall, que é totalmente diferente de uma galeria comercial, que é totalmente diferente de um shopping. Ou quando eu estou desenvolvendo um projeto que é uma laje corporativa. As premissas para eu desenvolver uma laje corporativa são completamente diferentes das premissas para eu desenvolver um prédio comercial ou um prédio de salas comerciais, né? Aí a gente tem outras formas de trabalhar dentro de incorporação imobiliária. Real Estate Asset Management. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Gestão de ativos imobiliários. O que é isso, Carol? São empresas que gerenciam os imóveis ou de uma família, ou de um grupo, de uma empresa. Então, Real Estate Asset Management. Gestão de ativos imobiliários. Existem empresas especializadas em fazer isso.
O que elas vão fazer? Elas vão olhar, por exemplo, a sua carteira. Eu tenho lá 10 imóveis. Quanto esses imóveis estão me gerando por mês de receita? Ou por ano de receita? Será que vale a pena eu vender um desses imóveis, trocar por um outro tipo de produto para que com o mesmo asset, com os mesmos ativos, eu consiga ter uma rentabilidade maior? Isso é gestão de carteira. Outra coisa, portfólio management. O que é portfólio management? Parece um pouco com asset management, só que portfólio management é você também cuidar da gestão desses ativos, cuidar da manutenção, cuidar, é como se fosse um facilities, né? Aí tem os fundos de investimento, holding familiar. Então, por exemplo, às vezes você é uma família que foi adquirindo muitos imóveis. Vocês vão contratar uma empresa que vai fazer a gestão desses imóveis. Para quê? Para renda, para locação, para gestão financeira. Aí outros tipos de empreendimentos. Centro clínico, centro empresarial. Aí você tem um centro empresarial com lojas. Você tem centro empresarial que você tem as lojas com as salas comerciais. Centro de convenções. Então, por exemplo, você cria um centro comercial. Esse centro comercial, ele tem no térreo restaurantes, uma praça de alimentação. Aí depois eu tenho salas comerciais, escritórios. Aí eu tenho torres de corporate, tudo no mesmo complexo, no mesmo empreendimento. Por que eu tô passando essa lista para vocês? E essa lista vai estar disponível lá dentro do grupo do Telegram. Porque a gente precisa entender quais são as possibilidades de atuação dentro da incorporação imobiliária. Não é só fazer apartamento de 2 e 3 quartos. Existe uma demanda e um mercado gigantesco de incorporação imobiliária que está sendo explorado, administrado, ainda por poucas pessoas. Então a gente precisa começar a entender que incorporação imobiliária não é só Casa Verde e Amarela, não é só Minha Casa Minha Vida, não é só condomínio de lote com casa, não é só apartamento de 2 e 3 quartos. Incorporação imobiliária é, às vezes, desenvolver um prédio, build to suit, ou seja, desenvolver um projeto que vai ser locado por uma empresa, por exemplo. Isso é gestão de patrimônio, isso é gestão de ativos imobiliários. Então, a live de hoje é uma live simples, mas eu queria só jogar para vocês essas informações de tipos de empreendimento. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode mandar para mim aqui agora, dentro do chat, que eu vou responder. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês já pensaram em outras formas de trabalhar com incorporação imobiliária? Ou vocês já pensaram se a cidade de vocês tem uma demanda reprimida para um tipo de produto que não existe ainda na região? Porque, volto a dizer, às vezes o incorporador ele fica preso num círculo vicioso de desenvolver produtos iguais, sempre os mesmos tipos de produto. E não percebe que ele pode ser o primeiro a desenvolver um produto que não existe na região. Ele pode desenvolver um condomínio comercial, por exemplo. As pessoas na minha região estão acostumadas a alugar uma casa para trabalhar com as suas operações, né? Então, eu sou um advogado, eu sou um contador e eu alugo uma casa e eu atendo os meus clientes numa casa. Será que essa cidade já não está na hora de receber um empreendimento comercial, por exemplo? Então, a live de hoje é só para vocês pensarem em todas essas possibilidades, potencialidades de empreendimentos que podem existir dentro de um mercado de incorporação imobiliária. E lembrando que a gente tem que sempre pensar nesse funil. Eu tenho um mercado imobiliário. Dentro do mercado, ele está separado em padrão de empreendimento, né? Econômico, popular, MAP, altíssimo padrão. Depois eu tenho a segmentação, que pode ser residencial, comercial, corporativo, industrial, logístico. Depois eu tenho o nicho de mercado. E aí no nicho é que eu vou pegar o padrão do empreendimento junto com a segmentação. Então, por exemplo, eu vou fazer um condomínio de lotes de altíssimo padrão. Eu vou fazer um condomínio de lotes econômico. Eu vou fazer um edifício de apartamentos MAP. Eu vou fazer um edifício de apartamentos popular. Eu vou fazer um prédio comercial
popular, eu posso fazer um prédio. Agora, quando a gente começa a falar sobre shopping, pode ser um shopping econômico. Agora, quando eu começo a falar assim, corporate, aí um corporate, ele vai ser sempre MAP, médio, alto padrão, porque aí a gente já entra em outros conceitos de desenvolvimento de produto que não são tão... não dá pra gente trabalhar num corporate popular, por exemplo. Então, eu desenvolvi uma tabelinha para vocês poderem ver quais são os produtos que se encaixam em qual padrão de empreendimento. E essa tabela vai estar dentro do grupo do canal do Telegram. Daqui a pouquinho eu vou colocar o material para vocês poderem acessar, tá bom? Essa era a minha mensagem para hoje, para a gente começar a abrir a cabeça e ver outros tipos de incorporações imobiliárias que não somente o arroz com feijão, que muita gente está acostumada a fazer. Então é isso, gente. Obrigada. E a gente se vê na terça-feira, na próxima live, às 10h10. Tchau!